Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso magazine de desporto de Marco Martins, mas já de imediato fique com o convidado de Cristiana Soares. Convidado. A partir de amanhã e até ao dia 29 de janeiro de 2023, o Museu de Arte Moderna de Paris acolhe a exposição O Coração e os Pulmões de Francisco Tropa. A primeira grande monografia do artista português numa sala parisiense onde Francisco Tropa cruza as referências à antiguidade, à ciência, tecnologia e até à história de arte. A exposição começa com a Terra, a Lua e o Sol, inspirados no sonho de Cipião de Cícero. Eu reúno aqui uma série de obras que têm uma relação entre elas, portanto houve uma escolha feita por mim e pela comissária da exposição para criar uma espécie de frase que faz sentido, que faça sentido. E, portanto, aqui estão presentes obras que vêm desde 2015 até agora, portanto, uma escolha de 4 ou 5 obras, sendo que a parte, digamos, central, que é um bocadinho o coração da exposição, é uma obra inédita que aqui mostro mais ou menos pela primeira vez. Eu mostrei 2 módulos desta obra em Berlim, mas logo no início da pandemia, portanto a exposição fechou, abriu e fechou. Portanto, digamos que esta obra é a primeira vez que é mostrada da forma como eu a imaginei, digamos assim. Aqui ela encontra-se na configuração que eu tinha pensado, numa sala sem luz exterior, portanto sem janelas, e com o tamanho certo. Tive uma grande sorte em ser convidado para este lugar e para este espaço dentro do museu, porque é perfeito para a apresentação desta obra. Foi imediata a escolha deste projeto como parte central da exposição. Há uma relação entre as obras, mesmo sendo elas de datas ligeiramente diferentes e até de projetos diferentes. Portanto, a parte central é de um projeto autónomo e as outras vêm de outros projetos que eu fiz. No entanto, foram escolhidas porque há algo que as une e que cria uma espécie de frase que eu acho que é facilmente até lida por aquele que visita. Todas as obras estão em movimento, todas as obras são motorizadas, digamos assim, e há esta sensação, penso eu, de quando o visitante se passeia pela exposição, esta sensação de que ele está a passar pelo interior do mecanismo. E essa ideia, digamos, a ideia que cose os retalhos destes trabalhos que aqui estão reunidos, que é esta ideia de mecanismo e de arte como um mecanismo em que o nosso olhar ativa, digamos assim. O Coração e os Pulmões apresenta-se na sombra, ao ritmo das mecânicas, um princípio de repetição que permite ao visitante uma reflexão sobre a extraordinária funcionalidade do corpo humano. Esta parte central, que se chama o Coração e os Pulmões, é constituída por 4 elementos, digamos assim, são 4 elementos simbólicos e cada um deles tem um nome. Os nomes são importantes porque dão pistas para a leitura dos elementos e para as suas relações e dão pistas para que o visitante consiga construir as relações que não são só visuais. São visuais, começam por ser visuais e depois há outras coisas que são evocadas. Portanto, estes elementos são paliçada, que são estes 2 elementos que constroem, digamos, um espaço, polícia, estas 2 figuras que estão sob uma espécie de um pedestal, pequeno pedestal, em cima, e que têm estas cabeças em cerâmica que rodam, digamos assim, rodam de maneira de forma intermitente e aleatória. Depois há esta figura que se chama candeeiro, é um candeeiro, em francês réverbère, tem um sentido ligeiramente diferente, mas pronto, em português candeeiro, são candeeiros a gás. E também é uma figura antropomórfica, uma espécie de porta-estandarte que tem suspenso numa espécie de uns braços que se abrem, pósteres de imagiologia médica. Depois, por fim, há estes iscos, que eu chamei iscos de caça, em português se calhar iscos de caça grossa, portanto são pedaços de carne feitos em bronze e pintados, portanto uma espécie de trompe-l'œil, que tem esta função digamos, de apanhar o olhar, digamos que são iscos para o olhar. Mas há também ali uma referência, por exemplo, ali naquela figura do polícia, não é? Há uma referência também aos pulmões, porque já que são braços de eucalipto, ou não? Sim, há uma alusão, não é?
não é só simbólica, mesmo até visual, estes raminhos que estão ali suspensos, ao mesmo tempo que constroem uma figura, digamos o corpo da figura, faz essa alusão aos brônquios dos pulmões, até mesmo em termos formais, a forma como estão, fazem essa alusão, sim. Mas há também uma outra componente na sua exposição que é a parte sonora. Tem a ver naqueles candeeiros que, na sua origem, eram a gás. É este o som que nós ouvimos. Exato, há um som que é o som do gás. É o som do gás, que depois é misturado com o som intermitente dos motores. Portanto, nós estamos, digamos, quando nos passeamos dentro da sala, há, digamos, esta ideia de pequena sinfonia mecânica, ou pelo menos temos esta sensação, nem que seja de forma intuitiva ou inconsciente, de que há uma espécie de um barulho mecânico, um som mecânico que nos faz pensar que nós estamos no interior de um mecanismo. Portanto, há esta ideia que é uma ideia que é, espero eu, presente, bastante presente até. Portanto, nós estamos a ver uma série de esculturas mecânicas, todas elas mexem. Estamos a ver objetos escultóricos onde existe esta componente que não é tão comum assim, digamos, na escultura, que é normalmente algo que está bastante cristalizado. Onde é que o Francisco se inspira? Há muita literatura, há muita atividade, há muita terra, corpo humano no seu trabalho. Onde é que se inspira? Em muitas coisas diferentes, quer dizer, inspiro-me nas coisas que vêm assim mais ou menos por acaso, coisas que leio, coisas que vejo, e é digamos, uma grande misturada de referências. Mas vai buscar muitas coisas lá atrás? Vou buscar muitas coisas à antiguidade, mas não só, portanto é uma espécie são os acasos da vida que trazem pequenos tesouros. E no meu caso, vêm de lugares muito, muito diferentes. Às vezes são coisas que muitas das coisas vêm da prática, digamos assim, há uma componente prática muito forte, acho eu, no meu trabalho, coisas que eu vejo diretamente, sobretudo no trabalho que eu faço no ateliê, mas também nas pessoas com quem eu trabalho, nos métiers. Depois, uma relação muito forte que eu tenho com a literatura, com o cinema, há tantas coisas, felizmente há tantas coisas interessantes e que nos influenciam de uma maneira mais ou menos evidente, outros artistas, portanto há muita coisa. Tem muita influência francesa também? Tenho, eu sou muito próximo da literatura francesa, gosto muito, portanto sempre foi desde sempre uma fonte de inspiração, acho eu, sim. Era o artista português Francisco Tropa, está patente a partir de amanhã e até ao final do mês de janeiro a exposição O Coração e os Pulmões de Francisco Tropa no Museu de Arte Moderna de Paris. Esta exposição integra a programação oficial da temporada cruzada Portugal-França.